Graça e paz, irmãos. Bom dia. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus, mais um momento devocional. E dessa vez queremos estar meditando com os irmãos, segundo o Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, quantas verdades observamos neste versículo que foi citado por Jesus. Porque primeiro esse versículo ele é citado por Jesus diante de escribas, fariseus, doutor da lei e os religiosos. Quando eles ouviram essa palavra de Jesus, a reação deles de imediato não foi boa, porque eles começaram a se declarar e dizendo que não eram escravos, que eram livres e que eles eram filhos de Abraão. Na realidade, eles não compreenderam que, mesmo eles pensando que eram livres, e assim estando na condição de escravo do governo romano, eles não sabiam de que Jesus estava falando de uma liberdade espiritual. Jesus estava falando de uma liberdade das amarras das mentiras que escraviza o ser humano. Jesus estava falando de uma liberdade da fé em acreditar num único Deus, que não precisava de nenhum rito religioso, que não precisava, para ser salvo, observar nenhuma ordenança da lei e nem do que os religiosos da época pregavam. Hoje em dia também, muitas pessoas pensam que são livres e ao mesmo tempo são escravizados pelo pensamento religioso, escravizados com as suas ideias humanísticas, escravizados por meio dos seus desejos, escravizados na religião dos seus pais, não consegue de maneira nenhuma, em ler a Bíblia, olhar para Jesus, enxergar a liberdade. Sabe por quê? Porque Jesus, neste versículo de João 8,32, ele vai colocar uma única condição de liberdade: o conhecimento da verdade. A Bíblia diz: contra a verdade, nada mais do que a verdade, pois a verdade liberta o homem da mentira. Observe que todos aqueles que cometem erros, todos aqueles que estão escravizados, por trás há, de alguma forma, as amarras das mentiras. Pessoas que estão acreditando nas promessas de um novo tempo, de uma mudança, de uma restauração política na sociedade e no mundo. Isso é uma tremenda mentira, de que, infelizmente, a igreja, ela se aliou a essas mentiras políticas e está se prostituindo, porque está acreditando na mentira e deixou de acreditar em Cristo, em Deus, que é a única verdade. Jesus Cristo, ele se apresenta como o único libertador. Mas não é simplesmente um libertador de um sentimento, nem de um pensamento. Ele é um libertador que veio com essa revolução de nos libertar de uma maneira 100% em todos os sentidos.
Ele não veio só nos libertar de maneira física, mas também espiritual. Ele também não veio nos simplesmente libertar de uma ideia religiosa, mas da verdadeira palavra de Deus que transforma e que liberta. Que você possa, meu querido irmão e minha irmã, entender isso. Que Cristo, ele não é simplesmente o teu Salvador. Ele é também o teu libertador e a única verdade que conduz o homem à verdadeira liberdade. Que Deus te abençoe e te ajude. Amanhã à noite, live do culto de oração da Igreja Batista de Passira. Aguardamos você, esteja participando conosco nossas lives no YouTube e no Facebook da Igreja Batista de Passira. Deus te abençoe.